vou falar alguma coisa aqui, eu acredito que vocês já tenham visto isso com bastante profundidade, né? Ou alguma profundidade nas disciplinas de administração, mas é importante saber um pouco disso, né, para as próximas aulas que eu vou dar, né? Que a gente vai falar aí especificamente, né, de Lean, Six Sigma, metodologia de processos, tá? Mas tudo, né, começa no entendimento do que a empresa é e de como ela está. Né? Então, isso aí é o planejamento estratégico que faz. Tá? E é por isso que eu queria relembrá-los, né, de uma coisa que eu falei, eu acredito que vocês já viram, né, mas dá só alguns tópicos aqui de coisas importantes dentro de um planejamento estratégico. Tá? Esse aqui é um treinamento, por exemplo, que eu tenho, que eu ofereço normalmente de 8 horas, já dei, por exemplo, para o pessoal da empresa Júnior, tá? Então, não é aqui a ideia, não vou falar aqui em alguns minutos, tá? Não é a ideia dar uma visão completa, mas entender, né, quando a gente fala essas coisas, o que é. Então, a primeira coisa, o planejamento estratégico, a gente precisa trabalhar com missão, visão, princípios e valores. É o começo de tudo. Né? Aliás, é uma pena que a gente está aqui à distância, né? A gente interage bem menos, né? Mas na aula presencial eu usava muito a interação e eu perguntava, a gente conversava entre os alunos, né? Porque eu acredito muito, realmente, com bastante força, que planejamento estratégico é uma coisa que todos nós deveríamos fazer para nós, como pessoas, não só para empresas. Tá? A gente precisa se entender para saber para onde nós vamos. Né? Se a gente não se entender muito bem, tá? Então, até recomendo aí para vocês, né? Tá? Gasta um tempinho na vida aí, né? Olha essas coisas que a gente está falando aqui, né? E tentem se conhecer um pouco mais, né? Então, assim, a primeira coisa de tudo, quando você vai criar uma startup, uma empresa grande, ou, né, vocês, como pessoas, é entender qual é a sua missão. Né? Então, esse é o começo de tudo. Missão é para que eu existo. Né? Essa é a missão. Né? Então, eu estou criando uma empresa para ajudar os meus alunos a se colocar bem no mercado. Essa é a missão, tá? Então, eu criei uma empresa que ajuda alunos a se colocar bem no mercado. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, o bandejão, né? Tudo bem, estamos num momento ruim para dar esse exemplo, né? Mas bandejão deve ter, né? No mundo pré-Covid, né? A gente poderia imaginar que assim, a missão do bandejão é alimentar a comunidade deve ter com baixo custo e de forma saudável. Não estou falando que é isso, tá? Eu nem sei, eu nem fui lá ver, porque eu não quero realmente pegar o oficial. Eu estou pegando aqui um exemplo que faça sentido. Tá? Então, para que eu tenho um bandejão lá na faculdade? Eu tenho um bandejão para oferecer um alimento saudável, né? Para que as pessoas tenham uma alimentação saudável com um custo baixo, né? De tal forma que todos consigam se alimentar bem, né, dentro da universidade. Então, essa é uma. Qual seria a missão da Unicamp? Né? Então, aliás, essa é uma coisa que eu acho que é falho em quase todas as empresas públicas, inclusive na universidade, né, porque as pessoas tentam evitar confusão, evitar discussão, colocando uma missão que engloba o que todo mundo quer. Né? Aí a empresa fica com uma cara meio estranha, ela faz de tudo, mas não tem uma cara clara. Né? Eu, pessoalmente, eu colocaria que a grande missão da universidade, né, é preparar os jovens, né, para ter uma vida, né, melhor, né, e ajudar o país a se desenvolver. Para mim, a grande missão é essa. Né? A gente quer ajudar, né, os jovens a se colocar, né, no mercado de trabalho, na vida como um todo, né, e ajudar o país a se desenvolver. No caso da Unicamp, ajudar o estado de São Paulo a se desenvolver. Né? Então, é essa a missão? Não sei, né, mas seria uma coisa assim. Então, para que a missão é simplesmente isso. Para que eu estou abrindo? Mas, Marcos, quando a gente cria lá uma startup, para quem está fazendo uma disciplina de empreendedorismo, a gente não pivota? A gente pivota, mas normalmente a gente não pivota a missão. Né? Eu estou criando uma empresa para diversão de jovens, tá? É uma empresa que faz jogos, tá? Ela fornece diversão para jovens. Então, assim, dificilmente eu vou pivotar para fazer uma empresa que eu tinha criado para fazer jogos, para fazer ERP, né? Ou para vender chocolate.
né? Então, normalmente, a missão é muito clara, né? É aonde eu quero atuar, é para que eu estou sendo criado, né? E pessoas, Marco, como é que é essa missão? Aí depende, né? Aí depende como você encara a sua vida, né? Você pode ter uma missão na visão. Se você é uma pessoa aí, né, que gosta de aproveitar a vida bastante, fala, minha missão é ser feliz, né? Eu estou aqui no mundo para ser feliz. É uma missão, tá? Ou você pode ser uma pessoa mais preocupada com o próximo, fala, minha missão é ajudar as pessoas, tá? Então, essa é uma missão. Né? Ou, né, se você for religioso, a minha missão é seguir, né, as, o que Deus colocou para mim como sendo importante. Enfim, né? Você tem a sua visão de mundo, né? Mas entender por que você, né? Por que você existe, né? Para que você acha importante você no mundo? Essa a sua missão. A minha missão aqui né? Ou eu aproveitar, ou eu ajudar as pessoas, ou né, eu disseminar conhecimentos, né? Ou enfim, eu influenciar positivamente a humanidade, sei lá, né? Mas é importante você ter a sua visão, a sua missão, né? Entender para que você existe. É importante você saber para que você existe, né? Na sua visão de mundo. E uma vez definida a missão, aí sim a gente vai para a visão. Eu vejo muita empresa confundir esses dois, tá? Então, assim, missão primeiro, para que eu existo. E aí a visão é aonde eu quero chegar. Ó, o Marcos tem como missão, né? Eu tenho uma visão muito biológica do mundo. A minha missão é colaborar com a perpetuação da espécie, tá? Pelo amor de Deus, é fictício isso, tá? Mas, né, vamos dizer que é isso, tá? Então, qual é a minha visão? A minha visão é colocar no mundo, né, uma quantidade de filhos, né, que garanta né, que quando eu e a mãe morrer, né, a espécie tenha mais população do que tem hoje. Então, se for isso, eu já cumpri com a minha meta, tenho 3 filhos, né? Então, assim, é certo ou errado? Não importa. O importante é, eu tenho a minha missão. Se a minha missão é manter a espécie, manter a humanidade, né? Minha visão eu tenho que colocar mais filhos do que os pais, né? É uma visão, né? Então, a sua visão, ela sempre está num momento do futuro, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 50 anos, mas essa é a visão. Né? Então, assim, normalmente, quando a gente fala de empresa, as visões estão ali 5 anos para frente. É uma coisa um pouco mais longa, uma coisa de aonde eu quero chegar, né? Tem um desafio, né? Um caminho a ser traçado. Então, olha, um exemplo do Bandejão, né? Possíveis visões que ele colocaria. Ser sempre reconhecido pela comunidade como a melhor forma de se alimentar, ou ser a opção mais barata da comunidade fazer uma refeição saudável e balanceada a partir de janeiro de 2016 aqui, tá? A partir de uma certa data. Então, visão tem sempre uma data, ou é para sempre, ou é a partir de uma certa data. Muitas vezes o que a empresa coloca como visão é: eu quero ser a terceira maior empresa da área de tecnologia de Campinas em 2025. Isso é uma visão muito clara, né? Então, mas a visão, é lógico, a visão, ela depende da missão. Missão muda pouco, gente. A missão, normalmente, né, ela muda assim, a cada 5, não, a cada 10, 20 anos, ou não muda. A missão não foi feita a mudar. A visão muda a cada X tempos, né? Então, se eu coloquei a visão para daqui a 5 anos, né? Daqui a 5 anos é óbvio que eu vou ter outra visão. Né? Ou se a realidade mudou, pode ser que eu tenha que adaptar minha visão, porque eu já sei que eu não vou ser a terceira maior player do mercado, né? Porque cresceram muitas outras. Se eu chegar em quinto, talvez seja o suficiente para eu ficar feliz, tá? Não sei. Mas a visão muda mais. Ela não muda a cada 3 meses, ela muda em período de anos, né? Em prazos de anos. Mas ela muda um pouco mais. A missão muda muito pouco. A missão não né? Não tem essa variabilidade. Né? A missão é uma coisa mais permanente. Então, quando eu faço entrevistas, né, eu sempre pergunto a visão. A missão é mais pessoal, né? Eu não costumo ser tão direto e perguntar qual é a missão da pessoa, até porque é algo difícil você pegar numa entrevista né, e já sair com uma pergunta dessa. Mas a visão, sim, fala, onde você quer estar daqui a 5 anos? Essa é a visão da pessoa. Né? Ah, não, daqui a 5 anos eu quero estar
num bom emprego, né, com uma estabilidade financeira, tá? Essa é uma possibilidade. A minha visão daqui a 5 anos é ter criado minha empresa. Isso mostra muito dos seus planos de vida, né? Onde você quer chegar. E, aliás, para quem for fazer entrevista, né? A pior coisa que tem é quando o cara fala, não pensei. Meu Deus, né? Assim, você quer trabalhar comigo, você nem sabe onde você quer chegar, né? Então, complicado de eu querer você, né? Porque eu não sei quais são os seus planos, né? Então, na verdade, quando a gente faz uma entrevista, a gente está querendo buscar casamento, a gente está buscando, né, se os seus planos combinam com os meus planos, né? E se você não tem planos, como é que eu vou, né, conseguir ver se dá match, né? Então, complicado. É importante vocês saberem a visão de vocês, né? Onde vocês querem estar daqui a 3, 4, 5 anos. Tá? Então, assim, missão e visão é o começo de tudo. Missão e visão, missão é essencial, inclusive, para startup, qualquer tipo de empresa. Visão para startup já é um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque você ainda nem sabe se o seu produto, né, vai decolar ou não, né? Então, é algo que já não é tão obrigatório assim para, né, um momento de startup. Mas para uma empresa grande, sim, para pessoas, sim, né? Para coisas que têm um pouquinho mais de previsibilidade, né, do que vocês querem. E uma vez sabendo a missão e a visão, você vai definir o que a sua empresa tem de princípios e valores. Se missão e visão eu já vi bastante confusão, princípios e valores é um terror. Para eu que trabalho com consultoria nessa área, dá vontade de chorar. Assim, né? Eu já vi multinacionais gigantescas confundindo os dois assim redondamente. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que às vezes, por exemplo, fica mais fácil de captar, tá, gente? Princípios e valores são duas coisas que relacionam com o que a empresa considera importante ou não, né? Como a empresa se avalia ou não. Tá? Então, ambos têm uma coisa, são parecidos nesse sentido. Tá? Mas eles têm uma gradação que é importante, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu, pessoalmente, o Marcos, né, é um cara, né, que vem de uma família de comerciantes, né? Meu pai é feirante, né? De uma família mais tradicional, né? Então eu tenho algumas coisas que são mais conservadoras, né? Então o Marcos acha que usar drogas é errado. Né? E eu não estou falando da boca para fora, não, tá, gente? Isso é fato. Eu nunca usei droga, aliás, eu nunca fiquei nem bêbado, tá? Isso eu acho para mim é uma coisa que para mim, né, eu acho certo. Tá? Se eu tiver que escolher assim, eu tenho 2 amigos, eu vou escolher um deles para confessar alguma coisa, para pedir uma ajuda, né? Os 2 amigos são idênticos em tudo, tudo. Todas as outras características são idênticas. E um eu sei que usa drogas e o outro eu sei que não usa. Talvez, né, se tudo o resto for exatamente igual, eu vou escolher o que não usa. Marcos, você é conservador. Eu já falei, eu sou conservador, eu não tenho problema nenhum em assumir essas questões. Tá? Nesses quesitos eu sou. Tá? Então, eu falei, eu nunca cheguei perto de droga. Na minha rua tinha gente fumando e tal. Né? Eu sou da universidade, a gente vê isso direto. Para mim, cada um faz o que quiser. Para mim, eu não quero. Né? Então, isso é algo que eu uso na gradação das pessoas. Se ela é simpática, se ela é sorridente, se ela é, né, gente fina, né? Então, uma gradação seria ela usa ou não usa drogas. Lógico, se isso, né, de alguma forma é evidente, é gritante, de alguma forma, né, impacta. O que ela faz, se eu não sei, não importa. Mas se eu sei, pode ser que isso tenha um impacto. Isso é um valor. Eu não vou deixar de ser amigo, e eu tenho N amigos que eu sei que usam drogas, tá? Eu não vou deixar de ser amigo da pessoa, não vou falar que a pessoa não, né, não merece a minha amizade por causa disso. Mas, se for para graduar, tá, dentro dos meus valores, né, isso é uma coisa que tem um valor para mim. Tá? Então, isso é valor. Quando uma empresa coloca um valor, se ela tiver que escolher qual profissional ela vai promover, ela vai olhar os valores dela. O nosso valor é, sei lá,
produtividade, é trabalho em equipe, né? E ela vai olhar os valores dela e ver se o profissional está, né? Quanto mais ele estiver alinhado com os valores dela, mais ele merece uma promoção, porque ele realmente, né, tem a característica que a empresa considera importante. Isso é valor. Agora, dentro das coisas que o Marcos aqui tem como, né, características, uma eu posso colocar que isso daí, para mim, é inquestionável. Né? Então, é um valor, mas é mais do que um valor. Eu sou 100% a favor da vida. Né? Então, assim, eu não aceito de forma alguma que alguém matou alguém. Ah, lógico, sempre vai vir. Aí veio um aluno uma vez e falou: ah, mas o cara veio e ou você matava ele ou eu te matava. Não, legítima defesa, né, gente? Aí é outra coisa, tá? É um caso muito extremo, né? Mas assim, se aqueles dois amigos meus que fossem iguais em tudo, né? E um deles chegasse para mim e falar: Marcos, eu tenho que confessar uma coisa para você. Matei um cara. Ele deixaria de ser meu amigo na hora. Tá? É valor? Não, é mais que valor, vocês entendem? Princípio é mais do que valor. Princípio é aquela coisa que eu não abro mão. Tá? Quando você coloca que isso é um princípio, você fala, isso eu não discuto. Tá? Se você furar esse princípio, tá? Você não pode ser meu amigo, tá? Porque você está indo além do que eu acho aceitável. Matar gente não é aceitável para mim. Tá? Não é argumento. Tá? Então, assim, matou gente, não tô fora. Não dá, eu não consigo olhar para sua cara. Tá? Então, esse é um princípio. Quando uma empresa coloca que aquilo é um princípio, ela não pode tolerar que alguém fure aquele princípio. Tá? Então, às vezes a gente vê isso, a empresa fala, nossos princípios são trabalho em equipe. E você sabe que a empresa é de um clima extremamente competitivo, que todo mundo, né, prejudica todo mundo lá dentro. Então, assim, isso é horrível, porque a empresa está falando uma mentira e todo mundo começa a não acreditar nos princípios dela. Né? Então, se ela falar que nosso princípio é trabalho em equipe, qualquer pessoa que fizesse alguma coisa, né, que não fosse a favor da equipe tinha que ser demitido sumariamente. Se a empresa falar que o nosso princípio é honestidade, né, e alguém fizer alguma coisa desonesta lá dentro, né, ela tem que ser demitida sumariamente. Né? Nosso princípio é honestidade. O cara lá deu um dinheirinho por fora pro cliente, pro comprador do cliente para comprar o nosso produto. Então, cara, veja bem, é que assim funciona, o nosso mercado funciona assim, então não tem jeito. Não, desculpa, então isso não é princípio. Tá? Princípio a gente não negocia, princípio a gente não relativiza. Valor, tudo bem, princípio não. Tá? Então, se a empresa coloca aquilo no princípio, ela realmente tem que, se a pessoa furou o princípio, rua. Tá? Porque ela precisa mostrar claramente que aquilo ali é um princípio para ela, né? Que não é relativizado. Em princípio, nossa empresa, igualdade, né, entre raças e gêneros. Tá? Se alguém, em algum momento, de alguma forma, privilegiar, né, uma mulher, ou um homem, ou um negro, ou um branco, né, rua. Não, mas é nosso princípio. Tá? A gente deixou isso claro, está lá tá na parede da empresa. Nossos princípios são esses. Tá? Então, como eu falei, princípios e valores são parecidos. Os ambos servem para avaliar, mas valores servem para promover uma pessoa. Princípios servem para demitir uma pessoa ou não contratar uma pessoa. Né? Então, assim, eu dei até o exemplo do bandejão aí, né? Princípio, comida não pode fazer mal. Né? Valor, a comida ser gostosa. Então, assim, quanto mais as pessoas gostarem da comida, mais bem avaliado está o meu bandejão. Mas eu não vou fechar o bandejão, né? Se o pessoal não estiver achando a comida tão gostosa assim. Agora, se fizer mal, né, aí o bicho vai pegar. Eu vou atrás do responsável, vou demitir o responsável, vou fechar a área, porque não pode acontecer. A gente existe essa área para manter as pessoas saudáveis. E aí, gente, tá clara a diferença entre missão, visão, princípios, valores? Né? E por que isso é importante colocar lá na parede, né? Quando eu vou dar uma consultoria, gente, a primeira coisa que eu vou na empresa, eu começo a olhar as paredes para ver onde estão essas coisas. Né? Para entender o que a empresa, pelo menos como ela se diz ser. Né? Se ela é aquilo ou não, a gente vai ter que ver. Né? Mas é importante a gente entender como ela
se enxerga, né? Como ela se vende, tá? Então, aliás, é importantíssimo que isso esteja na parede, né? Muitas vezes eu vejo que empresas nem colocam isso. Eu chego em algumas empresas, eu pergunto para o gerente, qual é a missão da empresa, o cara não sabe. Eu falo, nossa, temos um problema sério, né? Que as pessoas nem sabem para que essa empresa existe. Isso é muito crítico, tá? Então, começamos por aí, começamos com missão, visão, princípios e valores. E eu faço esse desafio para vocês, não é para entregar para mim, tá? Façam esse exercício, reserva meia horinha, uma hora, um dia, né? Pensem, qual é a minha missão, né? Aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Não adianta fazer para daqui a 20, tá, gente? Aquela coisa que meio revista Você S.A., sabe? Faz seu plano para a vida. Vai mudar tudo. Não adianta, não gasta tempo demais, né? Porque você enxergar todo o seu plano de vida daqui a 20 anos, não dá, não existe. Mas pelo menos algo que esteja mais alcançável. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos. Tá? E, principalmente, comecem a se enxergar, né? Entendam o que é princípio e o que é valor para você. Né? Na hora que você vai buscar aí um namorado, uma namorada, né? Os valores, a gente até, né? Às vezes o cara fala, putz, esse cara aí e tal, mas, poxa, mas eu gosto dele. Valor, tudo bem, gente. Princípio não adianta, não vai rolar. Tá? Se a pessoa tiver um princípio diferente do seu, tá? É questão de tempo. Não adianta, tá? Porque são aquelas coisas que você fala, isso não dá, isso não tá fora, né? Que eu falei, eu dei um exemplo aí o cara matou. Não, mas veja bem, né? Eu precisava. Cara, não dá, não tem argumento para mim. Né? Esse tipo de coisa é indiscutível. Matou uma pessoa, tá fora do meu círculo. Né? Então, assim, eu sou contra qualquer tipo de morte, eu sou contra a pena de morte, tá? Eu sou contra. Ser humano não mata ser humano, ponto. Né? Então, isso é princípio, meu. E isso entra em várias questões, né? Então, por exemplo, se você perguntar, Marco, como é que é a relação à porte de arma? Eu sou contra. Por quê? Porque meu princípio é contra. Eu acho que o ser humano tem que ter direito de matar ninguém. Tá? Então, é princípio. Eu preciso entender isso, né? Para mim, para saber como eu me relaciono, né? O que eu posso aceitar, né? Porque você aceitar, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, né, que não tem os meus princípios, isso vai ser uma violência, né, muito grande. Eu vou me sentir muito mal, eu não vou ser um bom profissional. Eu estava falando para vocês da entrevista, né? Quando a gente está fazendo uma entrevista, eu não estou preocupado ali, né, tanto em saber se a pessoa vai ser competente ou não. Eu estou preocupado em ver se as pessoas têm liga com a empresa, com a minha empresa. Né? Se as pessoas têm essa coisa, porque eu não quero alguém que vem aqui, né, e começa a defender coisas que eu sou contra. Né? Daqui a pouco a minha empresa cresce, né? E o cara falou: mandei matar aquele cara lá, porque aquele cara estava atrapalhando a gente. Falei, não, nunca, não, né? Isso está fora. Eu estou dando um exemplo extremo, né? Mas só para ver, né? Então, é importante a gente entender, né? E assim mesmo valores. Né? Tem uma grande empresa aí, né? Famosíssima, não vou falar aqui o nome, que estou sendo gravado e vou deixar esse vídeo disponível, tá? Mas todo mundo sabe que é famosíssima por ser extremamente competitiva. Né? E é famosíssima porque lá dentro as pessoas gritam uma com a outra, o chefe xinga, usa palavrão até dizer chega. Tá? E eu falei, eu vim numa origem, né, mas uma família mais conservadora, né? Assim, lá em minha casa eu nunca falei um palavrão na minha vida, né? Se falasse palavrão, chinelo rodava. Tá? Então, assim, eu não teria como trabalhar nessa empresa, embora eu sei que essa empresa é ótima, que essa empresa paga muito bem, que tem ótimas oportunidades. Eu fico muito feliz de ver alunos trabalhando lá e se dando super bem, né? Mas eu não me sentiria bem. Né, seria uma violência, assim. Eu não aceito pessoas que gritem comigo, que xinguem, tá? Não dá liga comigo. Tá? Eu não sou assim. Eu não sou um cara sempre competitivo. Né? Eu sou um cara extremamente proativo, eu gosto muito de ver resultado, mas eu gosto de trabalhar em time, eu gosto de trabalhar com pessoas que estão juntas, que uma ajuda a outra, colaborando, e não uma competindo com a outra. Isso não faz bem para mim. Né? Então, assim, mas paga bem, mas eu já saí de empregos que era para ganhar metade do que eu ganhava. Tá? Não foi uma vez que eu fiz isso. Tá? Por quê? Porque não dá para você trabalhar num lugar que não tem a tua cultura, não tem as coisas que você valoriza. Né? Então,
A empresa tem que ter muito claro quais são os seus princípios, quais são os valores, e tem que ser real, tá? Uma coisa horrível é quando a empresa fala, nosso princípio, é não sei o que, você sabe que a empresa não é nada daquilo, né? Então, a empresa tem um problema psicológico, né? Ela se acha uma coisa que ela não é, né? Então, assim, é importantíssimo você entender os seus valores. Aliás, quando você for procurar uma empresa, ache uma empresa que tem os princípios e valores que você tem, né? Senão vai ser horrível, né? Senão você vai sentir muito mal. Só um exemplo, só para fechar um exemplo, tá? Eu, quando estava procurando emprego em um certo momento, eu já tinha acabado, estava acabando meu doutorado, na verdade. Eu fui fazer uma entrevista numa multinacional, e essa multinacional, na entrevista, eles falam, mas você fez doutorado, isso é muito teórico, você é muito acadêmico, né? Aquilo me doeu tanto, né? Mas eu fiquei feliz por ouvir aquilo, porque eu falei, essa não é a empresa onde eu quero trabalhar, eles não valorizam a educação, né? Eles acham que fazer doutorado é teórico, né? Assim, acho que poucos que vocês já me conhecem um pouco mais já viram que tem uma coisa que eu não sou é teórico, né? Eu gosto muito de olhar para o mercado, né? Eu fiz doutorado numa indústria, treinando operário, né? Então, assim, mas a empresa, o valor da empresa não valorizava a educação, né? Ela não valorizava isso, não era importante para ela aquilo. Né? Eu acabei arranjando um emprego numa empresa, né, onde meu chefe era doutor, né? Enfim, e uma empresa onde a educação era importante, né? Então, é isso, é entender isso, né? A gente tem que, da mesma forma que vocês estão lá no Tinder, né, procurando alguém que tenha liga com vocês, né? Quando vocês forem procurar emprego, ache um emprego que dá liga, né? E aí não é pela foto, né? Aí é pelos valores, pelos princípios, tá? Seguindo aqui no plano estratégico, né? Então, missão é algo permanente, deve mudar muitíssimo pouco. Visão é algo que a gente muda a cada N anos. Princípios e valores normalmente estão amarrados com a missão, também mudam muito pouco. Não é para mudar toda hora, né? Senão não é princípio. Como é que um princípio muda? Né? Um valor pode deixar um pouco mais claro, tal, né? Mas não é para mudar toda hora também. Mas aí, o que você precisa fazer é um planejamento estratégico, né? Dentro de uma empresa, né? Aí uma empresa grande, não vale para startup, tá, gente? Isso aqui é para empresas maiores, né? Vale para vocês, como pessoas físicas, tá? A gente faz análise estratégica, a gente faz análise SWOT, que é muito conhecida a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que eu brinco aqui, né? Com o nome em português, FOFA. Eu acho curioso que eu inventei essa sigla há muitos anos atrás, eu tenho essa apostila há mais de 10 anos atrás, e eu andei vendo algumas palestras, inclusive, que deram aqui para nós, e o cara chamou análise FOFA, eu falei, uau, estão usando essa sigla também, pensei que só eu tinha essa cara de pau de usar essa brincadeira aí, né? Então, que é forças, fraquezas, oportunidade e ameaça. O que é isso? A cada ano, a cada X tempos, né, empresas normalmente fazem isso aqui no final do ano, né? Vamos em novembro fazer o planejamento estratégico para o ano seguinte. Eu acho vocês importante vocês fazerem, né? Por um período, para 1, 2, 3 anos para frente, né? Vocês olharem para dentro, olhar no espelho e olhar para fora, né? Vocês olham no espelho, né? E analisam as suas forças e fraquezas, né? Que é o S e o W ali. Então, o S e o W tem a ver com você no espelho. Então, o que é uma força de uma empresa? A minha equipe é super colaborativa, a minha equipe tem uma formação fantástica, eu conheço tecnologias que outras empresas não conhecem, eu estou olhando para dentro, né? Eu tenho um conjunto de maquinários, né, de primeiríssima linha, super bem conservado, e são forças, né? Aquelas coisas que você sabe que você tem, né? A minha empresa é extremamente criativa, enfim, né? E quais são as fraquezas? Aquelas coisas que você sabe que você, olhando para dentro, né, tem problemas. Então a empresa pode falar, olha, a gente está com a equipe incompleta, né? Saiu muitas pessoas no último ano, a gente está tendo déficit, né? A gente está tendo prejuízo ano após ano, né? A gente não consegue inovar, né? Então aí são as fraquezas. O nosso produto é muito ultrapassado, né? O nosso preço é caro, tá? Então, o nosso custo é caro, né? Então, são coisas que, assim, você não precisa olhar para o mercado para saber, você sabe que você tem. A gente é muito rígido, né? Então, no caso de pessoas, né, você pode falar, minha força. Uma força que eu já falo que vocês têm vocês estão estudando na Unicamp, né? Por mais que muitos queiram fazer uma falsa modéstia, tá, gente? Vocês estão na melhor universidade, vocês estão nos melhores cursos do Brasil de computação, né? Então, isso é inquestionável, isso é uma força sua, né?
Agora, de repente, você vai falar, minha fraqueza é que eu não tenho experiência prática, eu nunca trabalhei com a área de desenvolvimento na prática, né? Eu não conheço o negócio muito bem, né? Então, isso pode ser uma fraqueza, né? Então, olha o que vocês têm de forte e fraco. Uma força que eu sei falar línguas, ou uma fraqueza que eu não sei falar outras línguas. Uma força é que eu conheço vários tipos de coisa, ou conheço várias culturas, ou uma fraqueza que eu não conheço cultura, enfim. São as coisas que têm a ver com você. Né? Uma força que eu me comunico muito bem, uma fraqueza, né, é que eu sou muito tímido, enfim. Né? Tudo tem a ver com você. Isso é forças e fraquezas. A empresa precisa saber como ela é, né? Precisa assumir como ela é com forças e fraquezas. Ah, e aí você começa a olhar para fora, para o mercado, e você faz as oportunidades e as ameaças. Então, para uma empresa, né, olha, oportunidades. Nossa, o mercado de desenvolvimento está superaquecido. Uma outra oportunidade, né, a tecnologia que a gente trabalha está crescendo muito. Né, uma outra oportunidade, eu tenho clientes que são muito importantes no mercado. Né, então, a gente está olhando para fora. E ameaças? Nossa, a IBM está entrando no mercado, nossa, é uma ameaça, uma empresa gigante entrando no mercado que eu estou atuando. Né? A tecnologia estão se desenvolvendo novas tecnologias muito rapidamente, talvez a que a gente domine hoje não seja mais importante. Né? Covid pode impactar o meu negócio, né? Uma guerra comercial pode impactar o meu negócio, enfim, né? Você vai olhar para as coisas que não dependem da sua empresa, né? Mas né, que o mercado como um todo tá. Na externa, você vai avaliar, olha, um novo presidente dos Estados Unidos ajuda ou atrapalha. Isso pode ser uma força ou uma oportunidade ou uma ameaça, né, para o seu mercado. Pode ser que em certos mercados ele vai ser mais aberto, em certos mercados ele vai ser mais restritivo, enfim. A oportunidade e a ameaça a gente olha para fora. Né? No caso de vocês, né, pessoas aqui, ó, coloquei, né, o mercado aquecido, ou crise no exterior, ou Covid, né, pode ser ameaças aí, tá? Então, quando a gente vai entender a empresa e pensar os planos para o próximo ano, normalmente, né, ou né, a gente, para a nossa vida, a gente precisa entender muito bem como nós somos, né, em que momento, como nós estamos, que é as forças e as fraquezas, o S e o W, né, e né, como o mundo está, né, que são as oportunidades e as ameaças. Tá? Então, eu preciso fazer esse mapa. É uma planilha. Você vai listar todas as forças e as fraquezas, todas as oportunidades e ameaças. Tá? Esse é o começo de um plano estratégico. Feito isso, você vai fazer essa atividade aqui, ó. Definir metas, né? Com base no quê? O que você vai derivar as metas? Tá, gente? As metas, elas derivam justamente daquela análise SWOT, né? Da análise fofa que a gente acabou de fazer. Aquelas forças a gente tenta aproveitar, tenta ver como elas podem nos tornar melhores, como a gente pode ganhar com aquilo. Né? As fraquezas, eu vou tentar trabalhar para diminuí-las. Né? Olha, uma fraqueza que eu coloquei que eu não conheço línguas, tá bom. Então, ano que vem, meta para o ano que vem. Né? Fazer pelo menos um nível de inglês. Né? Então, são metas. Tá? É importante, aliás, para pessoas é importante isso. Né? Qualquer consultor, né, dessas ajudas atuais aí, né, que as pessoas fazem e tal, todos eles colocam, a gente precisa ter metas, né? Não é só as empresas, nós, pessoas, precisamos ter metas. Né? O que eu quero fazer ano que vem? E escrever, isso faz uma diferença enorme, tá, gente? Ponha no papel, né? Ponha na parede, ó, metas para o ano que vem, tal coisa. Isso ajuda muito a gente a introspectar aquilo, a acreditar naquilo. Uma conversa pessoal aqui, né, mas para vocês entenderem. Eu falei, eu sou de origem bastante humilde, né, e Unicamp para mim era uma coisa completamente fora da realidade. Né? Imagina, eu mal pensava em fazer faculdade, fazer faculdade era uma coisa, um sonho, né, imagina estudar em outra cidade, sair de Santos, né, era fora, era uma coisa totalmente inacreditável para mim. Né? E eu tenho certeza que se eu estou aqui hoje, uma das coisas que eu fiz muito, né, foi durante o ano inteiro, no meu caderno, se vocês pegarem meus livros, tá, do primeiro ano, do segundo ano no nível médio, todos eles estão, rumo à Unicamp, rumo à Unicamp, rumo à Unicamp, é meta.
Eu me convenci que aquilo ali era uma coisa que eu tinha que chegar, que eu tinha que conseguir. Era uma coisa completamente inalcançável, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Né? Mas muito do que eu consegui foi porque eu coloquei aquilo como uma meta e eu me convenci. Né? Não adianta você falar da boca para fora, você precisa realmente acreditar naquilo. Né? Então, as empresas precisam colocar essas metas muito claras, explícitas, aonde elas querem chegar. A gente também. Né? E essas metas são derivadas da análise SWOT. Né? Então, aproveite suas forças, né? Diminua suas fraquezas. Explore as oportunidades. Poxa, tem uma oportunidade interessante de eu vender um conhecimento que eu já tenho. Venda! Né? Né? E minimize as ameaças. Né? Então, olha, tem uma ameaça tal, o que eu posso fazer para essa ameaça não ser tão grande para mim? Né? Então, defina as métricas, essas métricas acabam derivando, né, para os KPIs. Né? Tem outros nomes, gente, no mercado de consultoria, de planejamento, tem milhões de nomes, tem um outro nome agora está na moda aqui, eu nem vou falar, tá? Mas tem outro nome que está na moda, que no fundo é a mesma coisa, são as KPIs ou KPIs. Aliás, por favor, tá? Ou fala em português KPI, ou fala em inglês KPIs, né? Então, o que eu já escutei de gente falando KPI, né? KPI não dá, né, gente? Né? Então, as KPIs, né, são metas, são métricas, só que eu coloco uma medida. Como é que eu sei que eu cumpri com a minha meta de inglês de 2021? Se eu passar no exame do Cambridge, tal data. Então, coloca lá com a sua meta, né, uma coisa mensurável. No caso de empresa, ela tem que colocar as coisas mensuráveis. Né? Eu quero vender $1 milhão, eu quero ter 50 clientes, eu quero ter, né, 50 profissionais capacitados na tecnologia X. Tá? Então, essas metas numéricas são metas associadas, que foram derivadas lá do análise SWOT. Né? O problema é que muitas vezes eu falo só para uma empresa, né, para a liderança de uma empresa, definir as suas metas, ela tende a definir uma meta financeira, né? Eu quero lucro de tanto. E isso é um pouco míope, né? Porque aumentar o lucro num ano pode significar quebrar a empresa em 2 anos. Tá? Porque sabe um jeito simples de aumentar o lucro, gente? Diminuir o gasto que eu tenho para produzir as coisas, né? Produzir as coisas com menor qualidade e cobrar mais caro. Pronto. Um ano eu vou ter mais lucro. Só que quando o cliente perceber que o produto piorou de qualidade, né? E quando ele perceber que ele está pagando mais caro do que no concorrente, ele para de vender da gente, de comprar da gente, a gente quebra. Então, só lucro, o lucro é imediato, a gente consegue fabricar lucros pontuais. Né? A gente precisa pensar em coisas que sejam mais sustentáveis. Né? Por isso que uma forma interessante de desenhar KPIs é não olhar só para financeiro, mas olhar para 4 indicadores, e é isso que a gente chama de Balanced Scorecard. Né? Então, quando a gente definir as nossas metas, né, para o ano seguinte, olhar 4 linhas. Né? Primeiro, financeiro, claro, porque sem financeiro não, né, a empresa falha. Então, se a empresa falir, nada mais, né? Ela tem que ter propósito. Gente, ela não tem propósito, ela não tem nada se ela não tiver financeiro. E mesmo falar, não, mas é ONG. ONG também tem que se pagar. Ela também tem que ter custo. Não tem jeito, tudo tem que ter dinheiro. A Unicamp precisa de dinheiro. Né? A universidade, já vi gente falar, a universidade não tem que pensar em dinheiro. Como não? Né? Cada vez que a gente gasta mais dinheiro do que, né, precisa, é um aluno a menos que eu posso atender. Né? É um serviço a menos que eu posso fazer para a sociedade. Né? Então, a gente precisa, sim, olhar para o financeiro de uma forma extremamente responsável. Né? Então, primeiro é financeiro, de todo tipo de empresa pública, empresa privada, o que for. Olha financeiro. Né? Lógico, empresa privada tem que ter retorno, porque se não tiver retorno, não tem razão de existir. ONG talvez não tenha que ter retorno, mas ela, no mínimo, tem que equilibrar receitas e despesas. Né? Assim como empresa pública. Mas não adianta só eu olhar para o financeiro. O custo da universidade, por exemplo, está super equilibrado. Tá, mas a gente está dando boas aulas, nossos alunos estão satisfeitos, né? É o cliente. Né? A gente está entregando para a sociedade, né, que é uma preocupação que eu tenho muito grande, né? Não adianta, eu posso até ter alunos satisfeitos, né? Mas a tecnologia, por exemplo, que eu desenvolvo nas minhas pesquisas, está ajudando o Estado de São Paulo a crescer? Né? O Estado de São Paulo, que é quem paga né, nossos custos, está feliz? As pessoas, a população do Estado de São Paulo está feliz? Né? A gente tem que manter eles satisfeitos. Se eles não manterem satisfeitos, uma hora eles vão chegar e falar: não paga, não dá dinheiro para essa universidade porque ela gasta dinheiro demais e não faz nada legal para nós. Se a gente não vender muito bem esse peixe, né, a gente vai acabar fechando em algum dia. Então a gente tem que atender nossos clientes.
A empresa tem que entender, tá bom, eu tenho que ter lucro sim, mas meus clientes têm que estar satisfeitos. Se meus clientes não estiverem satisfeitos, tem um problema. Então, quando eu definir meus KPIs lá, eu tenho que ter KPI associado a financeiro, mas eu tenho que ter KPI associado a cliente também. Meus clientes têm que estar satisfeitos. O terceiro é, eu tenho que estar cada dia melhor. A gente, né, falou até do Lean, né, do Kaizen, né? É isso aí, eu tenho que melhorar, né, como eu sou. Né? Eu tenho que melhorar como eu faço a minha coisa. Então, a minha produção está gastando menos dinheiro a cada dia, eu estou conseguindo produzir mais rápido, eu estou conseguindo produzir com mais qualidade. Né? A universidade, né, ela tá conseguindo fazer uma gestão mais ágil, menos burocrática, ela está entregando mais para os alunos, as aulas estão melhores, o conhecimento está sendo mais bem aproveitado, né? Então, esse é o terceiro KPI. Eu tenho que ter métricas para avaliar se a minha empresa está melhorando o que ela faz a cada dia. E, por fim, eu tenho que ter métricas associadas ao quanto eu aprendo e eu desenvolvo a minha equipe. Né? Então, assim, a minha equipe está mais capacitada no final desse ano que esteve no final do ano passado. Né? Eu tenho gente mais bem preparada. Né? Eu tenho pessoas com capacidade de fazer coisas que eu não tinha antes. Eu tenho novos produtos. Né? Então, assim, por exemplo, no caso da universidade, né? Os nossos professores estão melhor preparados do que estavam no ano passado. Né? A gente criou cursos que estão mais alinhados com a necessidade do país. Né? Enfim, né? Essa aprendizagem de crescimento tem a ver com a equipe e o que eu ofereço, né? De atualizar, como atualização. Né? Então, o BSC diz isso, eu tenho que ter indicadores, né? Quando eu defino minhas metas, indicadores, mas olhando para essas 4 coisas. Não uma, mas hoje, né, o financeiro, e as outras que garantem que no futuro eu vou continuar bem. Né? Quando uma empresa faz o planejamento estratégico, né, ela pensa primeiro no nível mais alto, tá? Que é o nível da presidência. Normalmente a dinâmica é assim, gente. Outubro, né, esse ano é um pouco diferente, né? Covid, mas em anos normais, outubro, a gente se reúne, né? Eu, por exemplo, como um consultor, né, com a diretoria da empresa, né, o presidente, a diretoria, a gente define os grandes KPIs. Né? Um KPI, 1 ou 2 KPIs para cada uma das coisas. Qual é o lucro que a empresa quer ter ano que vem? Né? Qual é o nível de satisfação dos clientes que ela quer? Ou quantos clientes ela quer? Né? Poucos aqui, tá? Não pode ter mais do que 5, 10 KPIs nível mais alto da empresa. Tá? 1 ou 2 para cada coisa dessa aqui. Né? Então, volume de clientes, etc. Né? O quanto que eu estou diminuindo meu custo, o quanto que eu estou melhorando a minha qualidade do serviço, né? E o quanto que eu estou preparando a minha equipe ou lançando coisas novas, mais atualizadas. Então, ela cria lá um conjunto de KPIs, nível de diretoria, nível, né, top. A partida não diz como, só diz o que. Eu quero isso para o ano que vem. Essa é a definição do planejamento de nível mais alto. E aí você chama os gerentes, né, das áreas, né, e fala o seguinte, olha, essa é a meta. Agora eu quero que vocês pensem o que cada uma das gerências de vocês tem que fazer para que a gente, ao final do ano que vem, tenha essa meta. É o que muitos de vocês já devem ter visto naquelas reuniões que às vezes ficavam uma semana num hotel, né, que leva os gerentes. Né, é a reunião de desdobramento. Né, então, é a reunião que você traduz aquela meta da companhia como um todo para metas, né, por área. Né, cada área é o que vai fazer para somar aquilo lá. Tá? Então, essa reunião, essa semana aí é uma semana que, para a empresa se olhar como um todo, para ter as brigas que precisam ter, né? Por exemplo, a empresa precisa baixar em 10% o custo. A área do Marcos fala, gente, eu não tenho como, vocês sabem que a minha área estratégica, eu estou vendendo muito mais que ano passado, eu não posso baixar custo. Aí o outro vai falar, mas você quer que eu baixe 20? Não, e aí o pau tem que comer mesmo, de uma forma muito clara, muito transparente, né? Para todo mundo chegar e falar, não, pera lá. Marcos não dá mesmo, porque a área dele está importante demais, cresceu para caramba, ele está faturando, gente. A gente não pode cortar dele da área que está dando certo. A gente tem que cortar das nossas. Né? Então, assim, tem que chegar num consenso, né, da onde você vai fazer os investimentos, da onde você vai fazer os cortes, da onde você vai, né, buscar coisas diferentes. Tá? E aí chegar realmente em KPIs médios, KPIs, né, por área, tá? Que se somado eles vão dar a meta da companhia como um todo. Tá? Além disso, né, o que uma boa empresa de planejamento, com planejamento
estratégico bem estruturado tem, ela tem o que a gente chama de cockpit, né, que é um painel, né, então que você consegue entrar no sistema, lá no RP, por exemplo, né, e ver, deixa eu ver como que estão as minhas KPIs do ano, né, e você consegue ver direitinho, essa tá ok, né, na meta de janeiro tá ok, na meta de fevereiro tá ok, tá lá os semáforos, né, vermelhinho, verde, né, ó, aqui, esse aqui a gente deu problema, a gente deu mais defeito do que a gente se comprometeu, tá? Então vamos atuar, tá? Então, ter isso mensurado, aí é nós de TI, tá, gente? Muitas vezes isso aí o próprio RP tá, outras vezes a gente tem que criar consultas, né, em BI, né, em Business Intelligence, né, para somar várias visões diferentes, chegar na métrica que foi definida, mas o quanto mais isso aí for online, mais a empresa pode acompanhar como ela está indo, né, e se ela está indo na direção certa. Né? E não adianta nada você ter métricas e metas se você não acompanhar isso daí, né? Então, o que você precisa ter, né, é uma reunião, por exemplo, mensal, né, com os gestores, mostrando lá o que está vermelho e verde, né, pedindo para os gestores explicar por que está vermelho e que ação que ele está fazendo para aquele vermelho virar verde. Né? Então, uma empresa que tem isso aqui muito bem funcionando muito bem, né, ela consegue olhar cada um no seu nível. Então, a diretoria está olhando para as métricas, né, e ela cobra dos times, né, que têm os seus resultados. Tá? E, lógico, a gente tem que dar mais liberdade para que os gestores, né, olha, a gente está te cobrando por essa métrica, se vira aí para chegar na métrica. Né? Então, é muito mais empoderamento para a área. Empresas mais antigas, principalmente empresas familiares, tendem ao diretor, ao presidente, dizer o que cada um vai fazer. Quando você diz à pessoa o que ela tem que fazer, se aquilo der errado, o problema não é dela, foi de quem mandou. Né? Quando você chega e fala, cara, não importa como, mas eu quero que a sua área dê um retorno de 100 mil reais no ano que vem. Né? Você está dando autonomia para aquela pessoa ver o que é a melhor estratégia para ela. Né? Então, você está dando mais liberdade, isso é muito mais flexível, isso é muito mais moderno, né, do que no jeito clássico, onde você tinha aquela microgestão, né, do líder dizendo o que cada um tem que fazer. Tá? Bom, o que eu queria falar de planejamento estratégico era isso. Tá? Agora eu vou à disposição para dúvidas. Como eu falei, eu acho que, inclusive, está ali, né, interessante. Pensem, né, para vocês, né, missão, visão, princípios e valores. Né, se vocês conseguirem chegar na SWOT, né, é ótimo, a gente está aqui no final do ano. Né, ponham metas para vocês para o ano que vem, né, metas claras para vocês, metas factíveis. Não adianta você botar meta de aprender 5 línguas, né, enfim, né, coloca metas claras, metas alcançáveis, mas que tenham algum desafio. Né? E que te motivem, né? Porque sem meta, gente, a gente acaba, né, às vezes, não sei o que eu tenho que fazer. Não, você tem uma meta, ela tem um objetivo. Põe esse objetivo, siga esse objetivo, é importante, tá? Eu recomendo. Então, faça esse exercício, né? E tendo alguma dúvida com relação a essas coisas, pode me procurar, tá? Então, assim, nenhuma empresa vai fazer qualquer outra coisa se ela não definir muito claramente missão, visão, princípios e valores. Né? Todo o resto tem que seguir isso. Né? E quando a gente está querendo, por exemplo, para que a gente está implantando sistemas, para que a gente está falando de ERPs, essas coisas, né? É para atender objetivos, atender, né, métricas. Né? Então, são essas métricas que derivam de um bom planejamento estratégico, né? Que começa num SWOT, né? Passa por definição de KPIs, de preferência, né? Com KPIs que olhem não só para o momento atual, para resultado, mas também, né, como a empresa está se desenvolvendo e está melhorando como um todo.